Se você fizer isso todos os dias, sua vida nunca mais será a mesma. Eu sei que essa frase parece exagerada. Você já ouviu promessas assim antes, talvez em algum vídeo, em algum livro, em algum culto especial. E no fundo, nada mudou de verdade. Alguns dias depois, a vida voltou a ser exatamente igual. Então por que essa frase seria diferente agora? Porque aqui eu não vou te oferecer um milagre instantâneo, nem uma emoção passageira que dura um domingo e desaparece na segunda-feira. Vou te mostrar 6 práticas simples, quase invisíveis no dia a dia, que pessoas ao longo de séculos usaram para transformar completamente a forma como viviam a fé. Nenhuma delas exige talento especial. Nenhuma exige dinheiro. Nenhuma exige horas livres que você não tem. Elas exigem apenas uma coisa, difícil de aceitar em um mundo que ama soluções rápidas: repetição. Pense por um instante em alguém que você admira pela sua fé, pela sua paz interior, pela sua estabilidade emocional, mesmo em meio a problemas. É provável que essa pessoa não tenha vivido um único momento extraordinário que explique tudo isso. É muito mais provável que essa pessoa tenha, silenciosamente, ao longo de anos, feito coisas pequenas, todos os dias, sem que ninguém percebesse. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar agora pode ser exatamente o que está faltando na sua rotina. Vamos começar com uma pergunta simples. O que separa uma pessoa que vive uma fé forte, estável, de alguém que vive uma fé fraca, instável, cheia de altos e baixos? A resposta, na maioria das vezes, não está no talento espiritual, nem em uma experiência sobrenatural única. Está na disciplina. Está no que a pessoa faz, quietamente, todos os dias, quando ninguém está vendo. A primeira disciplina é a oração breve e constante. Muita gente acredita que orar precisa ser um evento grande, uma hora inteira de joelhos, com lágrimas e emoção intensa. E às vezes, isso acontece. Mas a oração que realmente transforma uma vida não é a oração ocasional e intensa. É a oração pequena e repetida. Falar com Deus ao acordar, antes de sair de casa, no meio do trânsito, antes de dormir. Frases curtas, sinceras, sem cerimônia. Quando você transforma a oração em um hábito e não em um evento, ela deixa de depender do seu estado de ânimo. Você ora porque é da sua rotina, assim como escova os dentes, e é exatamente essa constância que, com o tempo, molda o seu coração. A segunda disciplina é a leitura constante das Escrituras. Não estou falando de estudos longos e complicados. Estou falando de algo simples: separar poucos minutos, todos os dias, para ler um trecho pequeno e perguntar a si mesmo o que aquilo significa para a sua vida hoje. A repetição aqui é mais importante do que a quantidade. Ler pouco, todos os dias, transforma mais do que ler muito, uma vez por semana. Porque a mente humana funciona por camadas. Cada leitura pequena deixa uma marca. E, com o tempo, essas marcas se acumulam até formarem uma convicção profunda, sólida, que não depende de uma emoção passageira. A terceira disciplina é o silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, cheio de notificações, telas, vozes, opiniões. E no meio desse barulho, muita gente nunca para simplesmente ficar quieta. Reserve alguns minutos do seu dia, longe do celular, sem música, sem distração, apenas em silêncio. No começo, isso parece estranho, até desconfortável, mas é justamente nesse silêncio que muitas pessoas relatam ouvir, com mais clareza, aquilo que realmente importa. Não é sobre esperar uma voz sobrenatural. É sobre criar espaço, todos os dias, para que pensamentos mais profundos possam emergir, sem serem abafados pelo ruído constante da vida moderna. A quarta disciplina
é a gratidão diária. Isso parece simples demais para ser poderoso, mas é exatamente o contrário. Todos os dias, antes de dormir ou ao acordar, escolha 3 coisas específicas pelas quais você é grato. Não coisas genéricas, mas coisas específicas do seu dia. Isso treina a sua mente a procurar o bem, em vez de procurar automaticamente o que está errado. Com o tempo, essa disciplina muda literalmente a forma como você enxerga a sua própria vida. Pessoas que praticam gratidão diária, de forma consistente, relatam menos ansiedade, mais paz e uma sensação mais estável de propósito, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. A quinta disciplina é a obediência prática, mesmo sem vontade. Aqui está um segredo que poucas pessoas falam abertamente. A maturidade espiritual não é medida pelo que você sente, mas pelo que você faz, mesmo quando não sente vontade nenhuma. Fazer o que é certo, mesmo cansado. Ser gentil, mesmo irritado. Perdoar, mesmo magoado. Cada pequena escolha de obediência, feita sem alarde, constrói um caráter que nenhuma emoção passageira consegue destruir. É fácil ser bom quando está tudo bem. O verdadeiro teste e a verdadeira transformação acontece exatamente nos dias difíceis. A sexta disciplina é a comunhão constante. O ser humano não foi feito para caminhar sozinho. Isso significa manter contato regular com pessoas que também estão buscando crescer, seja em uma igreja, em um pequeno grupo ou até em uma conversa sincera com um amigo de confiança. Sozinho, você tende a desanimar mais rápido, a justificar desistências, a normalizar o afastamento. Acompanhado, você tem quem te lembre, nos dias difíceis, daquilo que você mesmo, nos dias bons, já acreditou ser verdade. Agora, preste atenção, porque essa é a parte mais importante de tudo o que eu vou te dizer. Nenhuma dessas disciplinas parece impressionante quando praticada uma única vez. Orar por 5 minutos não parece transformar nada. Ler uma página não parece mudar sua vida. Ficar em silêncio por alguns minutos não parece ter nenhum efeito visível. E é exatamente aí que a maioria das pessoas desiste. Elas esperam um resultado imediato, e quando não veem nada acontecendo em poucos dias, concluem que aquilo não funciona. Mas pense em qualquer coisa que realmente transforma uma vida. Um músico não se torna excelente depois de um único ensaio. Um atleta não constrói força depois de um único treino. A transformação nunca acontece em um evento isolado. Ela acontece na repetição silenciosa, invisível, sustentada ao longo do tempo. É a soma de pequenas escolhas diárias que, sozinhas, parecem insignificantes, mas, somadas ao longo de meses e anos, mudam completamente quem você é. Imagine 2 pessoas. As duas passam pelo mesmo tipo de semana difícil, cheia de cansaço, de contas para pagar, de preocupações que não somem da cabeça. A primeira pessoa espera sentir vontade para orar, para ler, para agradecer, e como nunca sente essa vontade em meio ao caos, simplesmente não faz nada. Semanas se passam e ela percebe que está cada vez mais distante, mais irritada, mais vazia, sem entender exatamente por quê. A segunda pessoa também está cansada. Também não sente vontade nenhuma. Mas ela ora mesmo assim por poucos minutos. Ela lê uma página mesmo assim. Ela agradece por 3 coisas específicas mesmo assim, mesmo sem sentir nada de especial no momento. No fim da mesma semana difícil, essa segunda pessoa não está livre dos problemas, mas está mais firme, mais estável, mais capaz de atravessar o que está enfrentando. A diferença entre as duas não foi a intensidade do sentimento. Foi a disciplina praticada, independentemente do sentimento. Então, o convite que eu deixo para você, hoje, é simples.
Não tente fazer tudo de uma vez. Escolha apenas uma dessas disciplinas, a que mais tocou o seu coração enquanto você ouvia. E comece hoje mesmo, de forma pequena. Talvez sejam 5 minutos de oração. Talvez seja uma página de leitura. Talvez sejam 3 minutos de silêncio antes de dormir. O tamanho do primeiro passo importa menos do que a decisão de dar esse passo e de repeti-lo amanhã e depois de amanhã e no dia seguinte. Porque a verdade é esta: sua vida não vai mudar por causa de um momento único de inspiração. Ela vai mudar por causa daquilo que você decidir fazer, de forma silenciosa e constante, quando ninguém estiver aplaudindo, quando ninguém estiver vendo, quando parecer que nada está acontecendo. É exatamente nesse território invisível que a verdadeira transformação começa a tomar forma. Se você chegou até aqui, faça um compromisso simples, agora mesmo, com você mesmo. Escolha uma disciplina. Apenas uma. E pratique ela hoje. Amanhã. E depois de amanhã. Não porque você vai sentir um resultado imediato, mas porque, com o tempo, essas pequenas escolhas repetidas vão se tornar a base sólida de uma vida completamente diferente daquela que você vive hoje. E se este conteúdo fez sentido para você, guarde essa ideia com você pelo resto do dia. Escolha a sua disciplina. Comece pequeno e permita que a repetição, silenciosa e constante, faça o trabalho que nenhuma emoção passageira jamais conseguiria fazer sozinha.